Amém. Mais uma vez, graça e paz a todos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir 2 Pedro capítulo 2, por favor. Amém? Todo mundo achou? Amém. 2 Pedro capítulo 2. Vamos ler os versículos 1 ao 3. E em seguida, vamos ler do 10 ao 15. Leamos. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Versículo 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Estes, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que eles são ignorantes, a sua destruição também hão de ser destruídos. Na sua destruição também hão de ser destruídos. Versículo 13. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Vamos orar. Soberano Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, pela Tua soberania, pela Tua infinita bondade e misericórdia, nós te clamamos, Senhor, neste momento que essa Tua palavra, Jesus, que essa Tua palavra, ela fale aos nossos corações mais uma vez. Que mais uma vez ela nos toque no mais profundo do nosso ser. Que mais uma vez a Tua palavra faça uma diferença em nossas vidas como nada pode fazer. Que mais uma vez a Tua palavra toque em nossos corações como só a Tua palavra é capaz de fazer. Que mais uma vez o Teu Espírito Santo use a Tua palavra para mudar em nossas vidas aquilo que necessita ser mudado. Que o Teu Espírito trabalhe em nós a fim de que mudemos a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Para que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós, para que possamos enxergar o mundo e as coisas, não somente as coisas do mundo, mas até mesmo as coisas de Deus, que possamos enxergá-las de forma diferente, que possamos enxergá-la como necessariamente e como verdadeiramente o Senhor quer que a gente enxergue. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda porque somos pecadores e falhos. O pecado obscurece o nosso entendimento. E se não for o lavar regenerador da Tua palavra,
e a ação do Teu Espírito que nos convence do pecado, não somos capazes, Senhor. Não somos capazes de discernir a Tua vontade. E é por isso que nessa noite, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos dê todo o discernimento da Tua palavra. Com toda humildade, Senhor, neste momento eu te peço que o Senhor use-me, para que a Tua palavra seja propagada, para que a Tua vontade seja anunciada, e que o Teu povo entenda, Senhor, a Tua vontade. Em nome de Jesus, eu peço a Tua ação, porque eu de mim mesmo não tenho nada a oferecer, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, ontem, pela manhã, eu estive com os irmãos, com os jovens da Igreja de Cristo lá em Fortaleza, e até com alguns que também congregam aqui, o Arnaldo, a Mariane estão lá no retiro. E eu estive lá conversando com eles, palestrando acerca de algumas coisas, e eu gostaria de falar com os irmãos aqui nessa noite, mais ou menos o que eu falei com eles lá ontem de manhã. Eles me deram um tema, e o tema era: que confusão, para onde eu vou? E eu achei esse tema muito atual e muito pertinente para nós, porque a gente tem vivido dias assim. A gente tem vivido dias de confusão. E quando eu falo confusão, eu não estou apenas falando na confusão que o mundo se tornou. Eu estou falando no sentido de cristão, de cristianismo, de igreja, de fé. Nós temos vivido uma verdadeira confusão. O que eu gostaria de colocar como uma Babel gospel. Não Babel no sentido da torre, mas no sentido da confusão. Que naquela ocasião da Torre de Babel aconteceu. Deus confundiu aquele povo. Então a gente tem vivido essas confusões. A gente tem estado no meio de incertezas. A gente tem estado no meio de que a gente não sabe mais o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é verdade e o que não é verdade. Essas coisas têm confundido a mente de muitos cristãos. E o que é pior, se não bastasse a confusão, hoje é praticamente a gente é impedido de combater as confusões, de combater os erros, porque quando a gente diz: olha, isso não é assim, as escrituras não falam isso, a frase que as pessoas dizem para nós é: você não pode julgar. Não julgueis, por acaso você é Deus? Só Deus pode julgar. E aí fica até difícil a gente falar o que é a verdade, o que de fato a Bíblia ensina, o que de fato é a vontade de Deus, porque essas pessoas, elas ficam dizendo: olha, você não pode julgar essas coisas, porque só cabe a Deus. E eu não vou nem me prolongar aqui em dizer que esse é um mau uso do texto de Mateus capítulo 7, quando Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, ou com a medida que vocês julgar, vocês serão julgados também. Eu não vou nem entrar nessa questão, porque realmente é um mau uso do texto. Mas eu vou apenas dizer: será que verdadeiramente a gente não pode analisar? Será que de fato a gente não pode julgar essas coisas? Será que verdadeiramente a Bíblia nos ensina e nos proíbe de fazer qualquer tipo de julgamento no que diz respeito àquilo que provavelmente é nos apresentado como de Deus? E aí, quando eu vou para 1 Tessalonicenses 5:21, eu me deparo com um texto que diz: julgai todas as coisas. Quando eu vou para 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: olha, vocês não tem no meio de vocês ninguém que possa julgar isso. Porventura vocês não sabem que nós haveremos de julgar os anjos?
tantos outros textos que a Bíblia nos diz que nós devemos verdadeiramente julgar, analisar, ver se de fato é assim. Como Atos 17, quando Paulo estava pregando e os bereanos conferindo nas Escrituras se aquilo que o apóstolo Paulo era de fato verdade. E o que dizer dos livros do Novo Testamento, das epístolas? Quando a gente estuda 1 Coríntios, nós vemos o apóstolo Paulo combatendo firmemente aqueles que se diziam apóstolos e não eram, os falsos apóstolos. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 2, a gente vai ver lá João registrar as palavras de Jesus que dizia à igreja, aos Efésios, assim: olha, eu conheço as vossas obras e sei que vocês têm colocado à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Quando nós estudamos a carta aos Gálatas, a gente encontra o apóstolo Paulo combatendo a heresia dos judaizantes, dizendo que, olha, como é que pode, ó Gálatas insensatos, vocês terem se desviado tão rapidamente do evangelho para um outro evangelho, que de fato não é o evangelho, ele diz assim. Porque naquela igreja estavam sendo introduzidas práticas judaicas, a circuncisão, as cerimônias judaicas e muitas outras coisas. Quando a gente estuda, e nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses, a gente vê que Paulo estava combatendo ali algumas heresias. O gnosticismo ascético, os judaizantes ainda, os legalistas, as religiões de mistério. E quando nós chegamos aqui na carta de Pedro, na segunda epístola de Pedro, Pedro também está combatendo uma heresia. E essa heresia, que também é o gnosticismo, mas um outro tipo de gnosticismo, diferente do gnosticismo lá da igreja de Colossos, esse gnosticismo aqui, ele ensinava basicamente duas coisas. A primeira era a libertinagem. Eles ensinavam que não importa o que vocês façam com o corpo de vocês, não importa, contanto que vocês mantenham o seu espírito purificado, vocês podem usufruir do corpo de vocês à vontade, podem cair na prostituição, podem fornicar, podem ser imorais, podem ser sensuais, não importa, porque afinal de contas, o que importa é o espírito. O corpo que você faz com ele, tanto faz. E eles usavam as frases de Paulo, quando Paulo dizia assim: olha, em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós não devemos mais nos submeter a ordenanças. Então por que vocês ficam se submetendo a isso? Eu estou aqui citando a carta aos Colossenses. Mas aqui no capítulo 3, que a gente nem leu e nem vai chegar lá, Pedro diz: olha, esses caras aí, esses libertinos, eles pegam os escritos de Paulo, que são em muitos lugares difíceis de entender, e eles deturpam. Eles estão deturpando o ensino do nosso irmão Paulo. Porque não era isso que Paulo estava querendo dizer. Basicamente isso que Pedro está falando aqui no capítulo 3. Mas aqui, irmãos, no capítulo 2, aonde nós vamos nos deter, eu gostaria de hoje à noite, juntamente com os irmãos, fazer uma coisa basicamente assim. Nós vamos olhar para o versículo, aquilo que estava acontecendo naquela época, naquela igreja, naquela situação. Vamos olhar para nós hoje, para a nossa situação atual. Analisar se aquilo que estava acontecendo lá, acontece hoje. E aí, fazendo isso, eu gostaria de sugerir
um antídoto ou uma solução para que isso não aconteça conosco. Amém? Deu para entender? Então, eu disse que Paulo estava combatendo duas heresias, na verdade só falei de uma. A heresia da libertinagem, dos libertinos, mas Paulo estava combatendo aqui também uma outra heresia. Pedro, perdão. Ele estava combatendo uma heresia, um ensinamento, que na teologia nós chamamos de parousia, que é o segundo advento, ou a segunda vinda de Jesus. E acerca disso, eles estavam ensinando que ou Cristo não iria mais voltar, ou a volta dele estava muito longe, não iria acontecer tão cedo. E isso ia de encontro aos ensinamentos do próprio Jesus e dos apóstolos, que dizia e diz até hoje para nós, que a volta de Jesus será como um ladrão, inesperado, a qualquer momento, ela pode acontecer. E eles estavam ensinando o contrário, que ou Jesus não iria mais voltar, ou essa volta dele estava para muito, muito distante. E isso tinha uma influência direta na forma como eles se comportavam. Porque se Cristo não ia voltar agora, então para que eu me preocupar com isso? Para que eu me preocupar com uma vida santa, se Cristo não vai voltar agora no momento presente? Ele vai voltar só para frente, então deixa eu viver a minha vida de forma libertina, porque quando Ele estiver perto de vir, aí eu me santifico. Mas eu gostaria aqui, irmãos, de olhar esses versículos que a gente leu, e eu queria, por favor, que você me acompanhasse. Versículos 1 e 2. E ele diz, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2, diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Uma pausa, por favor. Naquela ocasião, como eu estava dizendo, esses gnósticos libertinos estavam introduzindo heresias, e essas heresias eram falsos ensinos. Essas heresias, elas eram destruidoras para a vida da igreja, elas eram perniciosas, eram veneno para o alimento da igreja. E isso era o que estava acontecendo na igreja naquela época. Agora, por favor, olhando para nós, a nossa realidade de hoje, quando nós nos deparamos com todas as coisas absurdas que a gente vê e escuta nas igrejas por aí, olhando para todos os ensinamentos contrários às escrituras que a gente vê por aí, nós poderíamos chegar à conclusão que, assim como antes existiram falsos mestres e falsos profetas, hoje ainda existem falsos mestres e falsos profetas. Se nós olharmos para essa confusão gospel, para essa Babilônia gospel, para essas coisas malucas e imundas do mundo gospel, nós só podemos chegar à conclusão de que até hoje ainda existem falsos mestres e falsos profetas, com ensinamentos heréticos destruidores, com ensinamentos que são nocivos à saúde da igreja, com ensinamentos que muito mais frustram as pessoas, deixam elas infelizes, vendo
Esses dias eu li uma frase do John MacArthur, e ele disse assim: desde que pecado virou demônio, a gente acredita que precisa de libertação e não de arrependimento. Quando alguém faz alguma coisa, está vendo? É o diabo na vida dele, e não mais porque ele é um pecador. E esses ensinamentos são fatais para a vida da igreja, porque quando você diz que as suas atitudes, elas são frutos de uma influência direta e não indireta na sua vida, você tira a culpa de cima de você. O inimigo, ele tem uma influência indireta, ele lhe tenta, mas é só você que peca. O pecado é cometido por você e por mim. A influência não é direta, é indireta. E nós fazemos porque somos pecadores. Mas somos ensinados que quando a gente peca e faz algo errado, é o inimigo que me fez pecar. Ele pegou a minha mão e roubou. Falsos mestres, falsos profetas, falsos profetas que fazem declarações totalmente heréticas, que dizem: essa semana Deus vai te dar a vitória. Quando Deus disse isso para ele? Onde nós encontramos no Novo Testamento um profeta dizendo o que esses falsos profetas hoje em dia falam? Não encontramos. Pessoas marcando hora e lugar para Deus agir. Sexta-feira da vitória, sexta-feira da libertação, sexta-feira da cura. E o milagre deixou de ser milagre, porque agora é com hora marcada. Irmãos, eu falo essas coisas e falo com pesar, porque eu estou vendo a hora, a igreja chegar numa situação do seguinte: olha, eu vim receber minha cura, e o pastor dizer: você marcou hora. Estamos quase chegando nisso. Falsos mestres, falsos profetas, que assim como existiram naquela época, existem hoje. Se você prestar atenção, o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: assim como no meio do povo. Que povo? Que povo? Olha aí, por favor, na sua Bíblia, versículo 1. Assim como no meio do povo houveram falsos profetas. Que povo ele está falando aqui? Do povo de Israel. Assim como no meio do povo de Israel houve falsos profetas, no meio de vocês, igreja, haverão falsos profetas e falsos mestres. Isso não é uma coisa típica do Antigo Testamento. Isso não é uma coisa típica da igreja no primeiro século. É uma coisa típica de todas as épocas, porque em todas as épocas o homem é pecador e corrompido. E ele vai buscar uma maneira de enganar. Ele vai buscar uma maneira de usufruir dessa enganação que ele promove ao povo. E aí, meus amados, eu queria sugerir uma solução, ou um antídoto, quaisquer seja a melhor palavra, para nos tornar protegidos das heresias, protegidos dos falsos mestres e dos falsos profetas. E a heresia, o antídoto que eu gostaria de colocar aqui, de indicar, por assim dizer, é que nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Ah, mas eu conheço. Ah, mas eu me converti lendo a Bíblia. Eu conheço as Escrituras.
Ontem nós estávamos aqui no curso de homilética e o Flávio iniciou o curso com um versículo. Alguém lembra? Só não vale o Flávio, né? E o versículo foi Mateus 22, 29. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês sabem qual foi o contexto que Jesus fez essa citação? Para corrigir o ensinamento errado dos saduceus. Para corrigir o ensinamento errado, Jesus sugeriu as Escrituras. Se nós queremos estar preparados ou imunes, por assim dizer, contra as heresias e os falsos ensinos, nós precisamos conhecer as Escrituras, meditar nela, lê-la, viver por ela, e se possível for, e se preciso for, decorá-la, ter ela de cor. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se nós soubermos o correto, nós nunca iremos enveredar pelo errado. E só há uma maneira de descobrir o errado, o correto. A única maneira é se eu estiver pautado, firmado, edificado na rocha que é a palavra de Deus. Não dá para fazer diferente, irmãos. Não dá para viver uma vida cristã divorciado das Escrituras. Talvez seja por isso que quando a gente sofre qualquer abalo, nós nos desesperamos porque não conhecemos as Escrituras. A nossa fé não está firmada aqui, não está firmada nas promessas daqui, não está firmada nos ensinamentos daqui. E por não conhecer as Escrituras, nós somos, como Paulo disse, nós somos levados de um lado para outro por ventos de doutrina. Alguém diz algo aqui e eu vou logo, eu nem analiso. Alguém diz algo ali e eu já saio daqui e vou para ali. Mas alguém diz outra coisa acolá, eu já saio daqui e vou acolá. Porque eu não tenho conhecimento das Escrituras e não tenho base das Escrituras para saber o que é e o que não é. Para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Para saber o que é um falso ensino e o que não é um falso ensino. Para saber quando é um falso mestre e não é um falso mestre. Para saber quando é um falso profeta e quando não é. Não é o que eu acho, mas é o que as Escrituras dizem. Isso é o que vai definir se o ensinamento é de Deus ou não é de Deus. Não é o que eu penso sobre o assunto, mas o que a Bíblia diz sobre o assunto. Precisamos conhecer as Escrituras. Se não fizermos isso, seremos algo fáceis para toda sorte de heresias e muito mais para os lobos devoradores que não estão nem aí, nem um pouco preocupados se eles vão destroçar as ovelhas. Aliás, é isso que eles querem. João 10:10 diz o quê? E esse ladrão é quem? Quem é o ladrão de João 10:10? Quem? Nunca foi o diabo. O ladrão de João 10:10 são os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres. Se você ler o contexto, Jesus está falando de falsos pastores e ele diz: eu sou o bom pastor. Jesus está ali falando das profecias de Jeremias sobre o bom pastor. E quando ele diz o ladrão veio para roubar, matar e destruir, ele não está falando do diabo, ele está falando dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos falsos profetas, que não estão nem um pouco preocupados com a saúde das ovelhas. Eles querem roubar,
senão através das Escrituras. Amém? Amém? Amém. Eu gostaria de olhar mais um pouco aqui o versículo 3, por favor. E se Deus assim me permitir, eu gostaria de me demorar um pouco mais aqui. Ele diz assim: também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Eles faziam comércio. Eu lembrei de Jesus no templo, derrubando as mesas, chicoteando lá, tirando os cambistas. E naquela ocasião, Jesus fez isso porque eles estavam comercializando a fé literalmente. Chegava alguém de uma cidade distante para sacrificar no templo, e aí trazia já o animal para sacrificar, e o sacerdote olhava para o animal e dizia: esse não pode. Esse animal que você trouxe não é permitido sacrificar aí, mas eu tenho um aqui, compra. Aí o cara comprava. E aí aquele mesmo que ele disse que não podia, ele já vendia para outro. E assim eles estavam comercializando a fé. E aqui existiam pessoas que comercializavam a fé também. Mas notem no versículo 3 que ele está dizendo: eles farão comércio de quem? De quem? Aí eu me lembrei de uma coisa. Eu me lembrei de uma propaganda que a pessoa começa dizendo assim: eu era um destruído, eu era um desgraçado, eu era um liso, e agora eu tenho isso, aquilo outro. Eles estão mais ou menos fazendo comércio de vós. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, está vendo o que Deus fez com ele? Eles estão vendendo o testemunho daquelas pessoas, testemunho, por assim dizer. E quem não quer ser bem sucedido? E quem não quer ganhar dinheiro? Quem não quer viver bem? Quem não quer sair de uma liseira para uma prosperidade? Fazem comércio. E me escutem, por favor. Nunca se vendeu tanto o produto da fé. Nunca se vendeu tanta cura. Nunca se vendeu tanta bênção. Nunca se vendeu tanta prosperidade como hoje. A Igreja Católica vendia a salvação. Qual a diferença de hoje? Se aqui Pedro está combatendo a heresia que estava fazendo comércio daquelas pessoas, se aproveitando da fé, qual a diferença para hoje? Eu lembro de um vídeo aqui do pastor Ed Renekiewicz, quando ele diz que comercializar a fé é melhor que vender droga, porque é um produto mais fácil de vender e ainda por cima é legal. Não é ilegal. Vender a fé dá mais dinheiro do que vender droga. Rapidinho alguém abre as portas e promete mundos e fundos, e daqui a pouco aquele espaço está encharcado de pessoas entregando até o que não tem, se aproveitando de um povo tão sofrido como é o povo do nosso país. E tudo isso só acontece. E aí eu já queria aqui mostrar ou lançar o antídoto. Porque tudo isso só acontece porque o povo não tem um conhecimento do que é o Evangelho de Jesus.
comprometida. Deus cuida de nós. E esse desconhecimento do Evangelho faz com que as pessoas desconheçam sobre Deus. Porque não é possível conhecer o Evangelho sem conhecer a Deus, sem conhecer Jesus, sem conhecer o homem, sem conhecer o Espírito Santo. E achamos que Deus é alguém que está aqui na igreja para satisfazer os nossos desejos e vontades. E quando eu tiver fome, Ele tem que me dar de comer. Quando eu estiver doente, Ele tem que me curar. Quando eu estiver liso, Ele tem que me prosperar. Porque afinal de contas, eu sou fiel ao meu dízimo. E quando eu dou o dízimo, como eu ouvi esses dias, Deus tem obrigação de me abençoar. Por que Ele tem obrigação? Que foi o que eu ouvi esses dias. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Um desconhecimento do Evangelho leva a isso. E um desconhecimento daquilo que o Evangelho pode produzir na minha vida, como influência. Deixa eu explicar. Às vezes alguém está com um problema no casamento. E aí ele quer que o casamento se resolva. E aí o que ele faz? Ele vai para onde? Para a igreja. E ele quer que, como um estralo de dedo, as coisas se resolvam, como se o Evangelho fosse algo mágico. Mas as coisas não funcionam assim. As coisas funcionam assim. Você entendeu que Jesus morreu para perdoar os seus pecados. Amém? Amém. E aí, no momento que você entende que Jesus perdoou os seus pecados, você agora vai viver uma novidade de vida. Você vai viver uma vida nova. E como uma nova criatura, uma nova pessoa, você vai ser um marido diferente. Se você vivia uma vida de briga com a sua esposa, ela xingando você, você xingando ela, agora com o Evangelho que lhe transformou, você vai ser uma nova pessoa e você vai tratar a sua esposa como um cristão. E uma vez a sua vida transformada pelo Evangelho e tratando a sua esposa assim, seu casamento vai mudar? Sim ou não? Sim. Eu não repito. Não é uma coisa que desce do céu e pronto, agora está tudo resolvido. O Evangelho precisa influenciar a nossa vida. Nós não vamos deixar de ser pecadores, pelo menos aqui não. Mas precisamos viver uma vida nova. Não podemos novamente viver a vida antiga, uma vez que o Evangelho me atinge. Eu tenho que ser diferente. E é assim que as coisas vão ser diferentes nos relacionamentos. Assim é o Evangelho. O Evangelho, Jesus não veio morrer na cruz para me curar. Pelo menos não fisicamente, não de uma doença. Se isso fosse verdade, irmãos, coitado do apóstolo Paulo. Pelo menos aqueles que estudam profundamente dizem que o espinho na carne de Paulo era uma doença, uma enfermidade física. Alguns dizem que até cegueira, ou quase uma cegueira. E Paulo diz em 2 Coríntios que ele orou 3 vezes e Deus o curou. Deus diz o que para ele? A minha graça te basta.
precisamos ter conhecimento do que é o Evangelho, do que ele produz. E deixa eu dizer só uma coisa para finalizar essa parte. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Ele pode sim nos curar. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer. Eu estou dizendo que o Evangelho não é para isso especificamente. Mas tudo que Deus faz conosco, o cuidado dele conosco, é conforme a vontade dele, não a nossa. E nós precisamos aprender a nos submeter à vontade de Deus. Porque se estivermos doentes, ou estivermos um parente doente, e se esse parente não for curado, ou eu não for curado, que Deus seja louvado. Mas é difícil pensar assim. É difícil pensar que Deus não cura o meu parente, e mesmo assim eu glorifico a Ele. Eu preciso submeter os meus desejos à vontade de Deus. É isso que o Evangelho precisa produzir em nós. Uma submissão total a Deus. Reconhecendo que eu sou um ser humano pecador e que diante de Deus eu sou miserável. Reconhecendo que Deus é todo poderoso, é santo, nele não há mácula. E quando eu estou diante desse Deus que é santo, eu que sou pecador, oh miserável homem que sou, disse Paulo, quem me livrará? Essa é a nossa visão de Deus, é a nossa visão de nós mesmos. E se Deus e nós estivéssemos face a face, seríamos aniquilados. Mas graças a Deus, por Jesus, que faz essa mediação entre nós e Deus, que morreu na cruz para nos substituir, que perdoou os nossos pecados, e que fez Ele mesmo a ponte, o elo que nos liga a esse Deus. Essa é a nossa visão do Evangelho. Nós não somos nada, e nada que a gente faça aqui vai agradar a Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho que quando influencia, muda todas as áreas de nossas vidas e com ele os nossos relacionamentos. Mas como é que nós vamos conhecer o Evangelho? Como nós conhecemos o Evangelho? Nas Escrituras. Por isso eu comecei dizendo que nós precisamos conhecer as Escrituras. Porque só nas Escrituras nós vamos conhecer o Evangelho. E aí, por favor, vá para o versículo 10. Eu sei que nós lemos até o 15, mas não vai dar tempo a gente ir até lá, infelizmente. E eu queria me deter apenas no versículo 10. Ele diz: especialmente aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões. Eu digo com pesar no meu coração, e com todo temor e tremor, que infelizmente a igreja hoje assumiu uma postura de imoralidade. Assumiu uma postura de andar lado a lado, de mãos dadas, de braços dados com a sensualidade. Eu digo isso com pesar, com temor e tremor, porque na minha casa tem 3 mulheres, e eu espero que quando as minhas filhas cresçam, elas não se submetam a essa imoralidade, principalmente na forma de se vestir, que infelizmente as igrejas têm assumido, que não era diferente aqui de uma vida imoral, sem moralidade. Nós, como igreja, assumimos o padrão moral do mundo, e com isso o nosso padrão de moralidade baixou, diminuiu, e isso fez com que a igreja andasse de mãos dadas com a sensualidade.
triste, porque, em primeiro lugar, talvez a gente desconhece as Escrituras, desconhece o Evangelho. Mas a sensualidade é pecado. Quando Paulo escreve aos Colossenses, e ele está falando dos ascéticos, ele diz: olha, se vocês morreram para os rudimentos desse mundo, como é que vocês ainda, como se vivessem no mundo, se submetem a essas ordenanças dos legalistas ascéticos? Não toque nisso, não manuseis isso outro. Essas coisas com o uso se destroem. E elas não têm poder nenhum contra a sensualidade. Paulo está falando ali que, em outras palavras, ele está ali combatendo a heresia dos ascéticos. Mas, em outras palavras, Paulo está dizendo que o mais importante é lutarmos contra a sensualidade. E que aquelas coisas que eles estavam oferecendo não tinham poder sobre a sensualidade. E é isso que eu quero deixar claro aqui. A sensualidade é algo que nós temos que lutar contra. Que nós temos que assumir uma postura contrária e extirpar a sensualidade do meio da igreja. E o antídoto que eu gostaria de oferecer é que nós precisamos andar em santidade, resgatar isso. Pouco se prega sobre pecado, pouco se prega sobre arrependimento. E nós somos pecadores, irmãos. Somos pecadores remidos, é verdade. Nós somos pecadores. E sendo pecadores que nós somos, nós precisamos nos arrepender. Todos os dias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos livra, Senhor, das heresias. Nenhum de nós está isento, Senhor, se não estivermos vigiando, de cometermos algumas heresias, de ensinarmos falsamente, falsos ensinos. Nos dá, Senhor, a humildade que tanto necessitamos, de sempre, Senhor, por mais que a gente estude, de sempre nos submetermos às Escrituras. Ela é a única regra de fé e prática da tua igreja. Não nos deixa desviarmos nem um centímetro, nem um milímetro das verdades bíblicas. Nos dá essa humildade de reconhecer que a Bíblia é a autoridade última. É por ela que nós vivemos. Então nos faz conhecedores da tua palavra a cada dia. Nos faz conhecedores do teu evangelho em todo momento. Que a nossa consciência e o nosso conhecimento do evangelho não se limite ao estudo bíblico que recebemos quando fomos batizados, mas que possamos prosseguir em conhecer esse evangelho. E uma vez impactados por ele, possamos viver em novidade de vida, em santidade. Nos ajuda, Senhor, porque não é uma batalha fácil. Mas sabemos que essa é a tua vontade. E é a tua vontade que nós queremos nos submeter. Senhor, eu gostaria de pedir ainda sobre todos aqueles pedidos de oração que foram feitos aqui. A tia do Wagner, a Graça, a mãe dele, a irmã Salete, e o irmão dele, o Danilo, que sofreu aquele acidente. Senhor, ser com eles. Nós oramos a Ti, Senhor, como pessoas necessitadas, não como pessoas que te encostam na parede e te obrigam
arrumar alguma coisa, até porque não temos nem esse poder para fazer isso. Mas queremos te rogar com a fé de que o Senhor é poderoso para fazer. Mas mesmo com essa fé, nós queremos nos submeter à tua vontade. Por isso dizemos que seja feita a tua vontade, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, em especial pelas famílias dessa congregação. Senhor, essa igreja é tua, é o teu corpo, são os teus membros. E nós queremos pedir pelas igrejas, pelas famílias aqui dessa igreja, dessa congregação. Porque ultimamente o inimigo tem semeado, Senhor. E o Senhor é conhecedor mais do que eu. Nós cremos na tua ação. Nós cremos na tua mão estendida poderosamente a trabalhar na vida dessas famílias. E o nosso clamor, Senhor, vai por todas as famílias aqui, que hoje estão aqui representadas ou não. Por todos aqueles irmãos que fazem parte daqui, que estejam aqui ou não. Mas que o Senhor abençoe todas as casas, todas as famílias, todos os irmãos. Eu peço que o Senhor repreenda todo o mal sobre as famílias. Que toda a ação maligna contra as famílias, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Esse é o nosso pedido, Jesus. Esse é o nosso clamor pelas famílias. Que a tua vontade prevaleça sobre todas as famílias. Nós sabemos que a família é um alvo. Porque cremos, Senhor, que famílias edificadas e abençoadas pelo Senhor vai equivaler a igrejas edificadas e abençoadas no Senhor. Equivale a isso. Portanto, abençoa e fortalece as famílias. Que a tua vontade seja feita sobre todas as casas aqui representadas. E sobre todos aqueles que também não vieram essa noite. Que o Senhor abençoe a todos. Fica conosco, nos leva em paz e nos dá uma semana onde possamos meditar em tudo aquilo que o Senhor nos falou esta noite. Pois é no teu nome, no nome de Jesus, que nós te bendizemos, que nós cantamos louvores, que nós agradecemos e que nós clamamos. E faremos tudo isso enquanto o Senhor não vier. Hoje e para todos sempre. Amém. E glória a Deus.